Bom, gente, bom dia a todas, todos. Eu vou, enquanto a Lu vai abrindo. Gente, então, bom dia. Meu nome é Thaís Rosa, já fui aqui apresentada por Luciana, sou professora da UFBA. Difícil aqui falar com o microfone, vou tentar, porque eu preciso da minha colinha aqui. Mas um super desafio falar depois de Lívia, essa fala toda, falou que é dispersa e tal, uma fala toda sistematizada e com um trabalho já enorme. Eu fiquei pensando muito, assim, né, sobre o desafio dessa mesa que Marcela nos colocou, assim, pensar sobre os desafios da própria mesa é um desafio em si, assim, né, e aí pode ir passando mesmo, assim, se você quiser até voltar lá, botar numa apresentação para você não precisar ficar passando. Minha estratégia aqui vai ser trazer reflexões, eu fiquei na dúvida, vou trazer uma experiência específica, vou trazer reflexões a partir de um conjunto de experiências, achei que seria mais interessante trazer reflexões e questões, então tem uma narrativa que vai estar aqui na fala e tem uma narrativa que vai estar aqui nas imagens em paralelo e elas vão ser narrativas complementares, assim. Então eu fiquei pensando muito, assim, sobre esse tema, né, dessa mesa, no sentido de... o que a gente está falando quando a gente fala em caracterizar, né? Eu acho que a Lívia já lançou algumas provocações nesse sentido, mas eu fiquei pensando nisso, assim, né? Para que caracterizar? Como caracterizar? Para quem caracterizar? Quem caracteriza e com quem a gente caracteriza? Eu acho que é um conjunto de questões que dialogam aí com as questões de Lívia. E aí eu acho que acabo sempre na rede sendo uma meio chatinha que ele cria, assim, mas eu acho que foi muito bom ouvir Karina ontem, no sentido da gente se colocar perguntas, né? De como professores e pesquisadores a gente está o tempo todo se colocando perguntas mais do que certezas. E aí eu gosto muito da ideia do Gautam Bandha de uma ética da indagação, que seria algo que nos movimenta enquanto esses profissionais, pesquisadores que estamos lidando com o urbano no sul global, assim, que eu acho que é entender que o lugar importa e que a gente pensar a partir dos lugares faz toda a diferença mesmo, assim, que não tem como a gente pensar uma caracterização de maneira ampla e global, e acho que a gente vai partindo dos lugares. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a ideia de caracterização, ela carrega um risco muito grande, que é o risco da manualização, que é o risco da normatividade, mas que é mais do que isso. Eu acho que é o risco que tem vários pesquisadores, sobretudo do pensamento negro radical, têm falado sobre essa dimensão, que é uma herança colonial que o pensamento acadêmico carrega, que é o risco do escrutínio, que é o risco da autópsia, da gente, ao caracterizar, fazer um nível de escrutínio e de autopsiamento dessas realidades que a gente acaba se distanciando da vida, né? Então, acho que isso, para mim, é um ponto fundamental. E aí, de onde eu falo? Então, vocês já estão vendo aí, eu falo desde Salvador, que é essa cidade profundamente colonial, uma cidade negra, e que ela é uma cidade emblemática na história do urbano brasileiro, desses processos de expropriação colonial que acompanharam a invenção do Brasil e a própria invenção das cidades no Brasil, assim. E que esses territórios sobre os quais com os quais a gente trabalha, né, e dos quais a gente está aqui dialogando, eles se produziram na relação e na tensão entre essas tecnologias coloniais de expropriação e essas tecnologias que hoje são pensadas como tecnologias ancestrais de manutenção e perpetuação da vida, assim. Então, é um pouco... é importante situar esse lugar, assim, porque eu sou uma professora branca, sudestina, estou em Salvador há 8 anos, e estar em Salvador transformou profundamente os meus modos de pensar também esses territórios, né? Preciso dizer isso, assim, Karina falou rapidamente disso ontem. Eu estou hoje, então, falando também desde a universidade, então eu não estou falando de um lugar de assessoria popular, embora eu já tenha ocupado esse lugar em vidas passadas, mas também pensando, acho que foi outra coisa que a fala de Karina trouxe ontem, nessa dobra da extensão com a assessoria aí. A gente tem momentos para usar a dobra também, nessa dobra da extensão e da assessoria, né? Assim, e que, na verdade, eu penso, tudo isso que eu estou trazendo, que eu estou apresentando, está nesse limiar entre pesquisa, ensino, extensão, lutas urbanas, construção coletiva com territórios e coletividades.
E são práticas que não são as minhas práticas, eu não estou falando de um lugar autoral, são práticas eminentemente coletivas. Então, são muitos arranjos. Para a gente poder fazer isso que Lívia apresentou, que eu estou apresentando, que Karina apresentou, dentro da universidade, a gente precisa de arranjos institucionais que são imensos e que são na precariedade. Então, a gente está falando da precariedade da própria universidade para conduzir esses processos. E acho que é super importante a gente falar sobre isso, inclusive para deslocar esse lugar da universidade. Então, eu começo também falando sobre isso, né? Assim, eu estou falando de um lugar que está entre residência, a UMAISE, que já foi falado, que é uma especialização em assistência e assessoria técnica, o Grupo Margiar, que eu coordeno, que é um grupo de estudos, articulações entre outros grupos de pesquisa, outros pesquisadores, coletividades do território, né? Então, são coisas muito coletivas, envolvem pesquisadores de graduação, pós-graduação, pesquisadores dos próprios territórios. Então, acho que é importante situar esse lugar, descentralizando a universidade como um agente entre agentes e o assessor como um agente entre agentes, não o agente portador da boa nova, o portador da caracterização. Então, acho que isso também, para mim, é um grande desafio, né? E aí eu acho que esse lugar implica a gente entender, e acho que é importante de falar isso também, assumir as diferentes posicionalidades. A gente não está falando que é tudo super horizontal e que a gente está construindo tudo junto, mas a gente entender e assumir as posicionalidades de classe, de raça, de gênero e trabalhar desse lugar também tem sido um aprendizado e um desafio muito grande, né? Como condição de possibilidade, inclusive, para a gente construir as alianças político-afetivas que alimentam e possibilitam que a gente chegue perto de alguma caracterização. Então, eu estou falando, portanto, né, assim, de processos de elaboração coletiva de conhecimento sobre os territórios desde dentro. Então, a partir pelos moradores e coletividades. Eu gosto muito de um termo que foi cunhado por uma moradora da Ladeira da Preguiça, que é a ideia de autoconhecimento político comunitário. Então, é desse lugar que eu estou pensando, talvez, essa ideia de caracterização. Não sei nem se eu vou dar conta, Marcela, assim, dessa provocação. Então, eu estou falando de um lugar que pressupõe, da universidade e das assessorias, uma atenção muito dedicada na construção de relações, na construção de alianças na diferença, na atenção aos modos de tecer essas alianças, né? De construir a coletividade entre a universidade e as assessorias e os territórios e as coletividades. Isso parece uma obviedade, gente, mas não é. Eu vou tentar depois voltar nisso adiante, se der tempo, assim. Mas a gente tá falando, e aí eu achei muito boa a introdução, né, já mudou, da Luciana, nem tinha percebido, mas achei muito boa a introdução da Luciana na mesa, porque a gente está elaborando com as pessoas, mas a gente está elaborando também com isso que a gente está chamando de natureza ou não humanos, a gente está elaborando em Salvador muito com o mais que humano, então o mais que humano está o tempo todo atravessando as nossas construções coletivas nesses espaços, nos territórios populares. E aí sempre vem a questão que o Caio Santamori já falou há muito tempo atrás, né, que é um certo lugar comum, que é como também dar conta disso que eu estou falando, desse cuidado, dessa temporalidade da aliança, da relação, etc., nos tempos da universidade, nos tempos da política pública. Isso é um lugar comum, é uma obviedade também quando a gente pensa nas assessorias populares e nos processos de caracterização. Mas qual é um desafio que eu colocaria, então, qual é essa temporalidade da caracterização? E será que a caracterização tem um começo, um meio e um fim? Pensando que a gente está falando de territórios profundamente dinâmicos, que estão sempre em processo de transformação, então talvez a gente possa pensar em momentos, né? Mesmo que essas temporalidades elas não se encontram, mas a gente faz cruzar momentos onde isso deriva numa construção de uma política pública, numa atuação concreta de uma assessoria, etc. Assim. Então, essas coisas que eu estou mostrando aqui são de principalmente 3 frentes, vamos falar assim, de atuação, 3 experiências que são junto com 3 territórios, que é o subúrbio ferroviário, o centro antigo de Salvador e as ocupações do MSTB em Simões Filho. E cada território desse, como vocês estão vendo nas imagens, são mundos, como a Luciana falou. São diferentes processos e questões, são diferentes conflitos socioambientais, são diferentes práticas coletivas e condições de organização social, cultural e política.
E aí, quando eu estou falando isso, eu não estou querendo dizer que a gente não tem processos estruturais que estão se articulando na tríade capital, colonial, racial, como diz a Denise Ferreira da Silva. Mas tem uma diversidade das formas de territorialização dessas desigualdades, desses conflitos, dessas lutas, dessas vidas. E aí, em todos esses, talvez uma coisa que tem sido um ponto em comum, e talvez é desse ponto que eu vou falar, nessas ações coletivas e nesses processos partilhados de elaboração de conhecimento com os territórios, essas dimensões comuns da tensão entre visibilidade e opacidade, elas têm sido demandadas pelos moradores, pelas coletividades, no sentido de configurar outras narrativas do habitar esses territórios. Então, aí conecta com outro ponto aí da provocação da mesa, da Marcela e da Luciana, que é essas dimensões do ir além dessa invisibilidade aparente, que estão informando alguns dos nossos trabalhos. Enfim, a gente ainda está experimentando formas de elaborar coletivamente isso também. Mas o que tem aparecido nessas construções que a gente tem feito, né, as questões têm sido menos em torno das habitações em si mesma ou da moradia, e aí foi até interessante numa conversa com a apresentação de Karina ontem, assim, claro que essas questões são centrais, mas elas se conectam de uma forma mais ampla com as possibilidades de existir nesses territórios e de como existir, né? Esse pensamento de uma afirmação de modos de vida negros que vão se construindo entre apagamentos e memórias, entre desterros e enraizamentos, entre morte e vida. E eles têm chamado a atenção o tempo todo, né, as coletividades e os territórios com que a gente trabalha, para essa atenção, uma atenção mesmo detida a como a vida acontece, apesar e para além das desigualdades, das violências, das precarizações. Então, que também, eu acho que a fala de Karina ontem traz um pouco dessa dimensão. E aí eu tentei, isso é tudo muito ainda frágil, gente, eu construí isso para conversa com vocês, assim, né? Mas dimensões que têm aparecido nesse sentido, assim, né? Dessa talvez invisibilidade aparente. E aí, Lívia, o território aparece como uma dimensão fundamental. As coletividades, os movimentos, os moradores reivindicam pensar em termos de território. E acho que isso tem uma dimensão estratégica, politicamente falando, e acho que a gente pode depois elaborar mais sobre isso, né? Eles apontam, obviamente que tem. Então, por exemplo, pensando no Centro Antigo de Salvador, eu tenho a Ladeira da Preguiça, eu tenho a Comunidade da Gamboa, eu tenho a 7ª etapa do Pelourinho. Mas eles se articulam e propõem pensar o Centro Antigo como um grande território negro, onde essas pequenas territorialidades se articulam. O subúrbio ferroviário também são infinitas comunidades, bairros, lugares que às vezes não são nem denominados como bairros e nem como comunidades, que se articulam num grande território de territórios negros, assim. E aí a ideia de território negro também vem sendo reivindicada por essas coletividades, esses moradores, não no sentido estrito da presença negra, mas no sentido de, sobretudo, de territórios que possibilitam essa existência negra nas cidades. Então, acho que depois a gente pode desenvolver. Muitos geógrafos estão trabalhando com essa noção e isso tem sido reivindicado pelos territórios e coletividades. E aí, a dimensão da ancestralidade aparece muito forte nessas reivindicações, esse lugar do mais que humano, super articulado com uma dimensão da memória da questão racial. Então, por exemplo, a descoberta de um sambaqui no subúrbio, o sambaqui da Pedra Oca, e aí um projeto de urbanização que previa uma marina nesse lugar. E como é que se dá essa disputa? É o sambaqui? É a marina? As dinâmicas da mariscagem, por exemplo, as relações com o sagrado, quando a gente enfrenta um conflito de retirada do trem do subúrbio para a implantação de um monotrilho, e as comunidades de terreiro falam, não, mas a linha do trem é um espaço sagrado, não é só um espaço funcional, não é só um espaço de transporte, é uma encruzilhada, é um espaço sagrado. Onde é que a gente vai cultivar Exu? Então, tem toda uma dimensão que vai se cruzando nessas lutas, e que vão trazendo camadas que a gente não tem. E aí, assim, nem entrando na discussão da gente ser sociólogos urbanos ruins, mas, assim, quais são as nossas ferramentas, que possibilidades metodológicas a gente pode construir desde o nosso lugar, da arquitetura e do urbanismo, mas sem uma autonomização do campo disciplinar nesses encontros, para pensar ferramentas
para lidar com esse tipo de questões, né? Aparece muito também essa dimensão da natureza como parte de um habitat cotidiano, não uma natureza fora, não uma natureza sagrada, uma natureza purificada, mas uma natureza que está no cotidiano, que é o mar na Gamboa, que é o mar, o mangue, os rios no subúrbio, as matas no subúrbio, nas ocupações, a lagoa, as águas e a terra nas ocupações, que são relações que a gente está muito pouco afeito a pensar nesse nosso universo da arquitetura e do urbanismo, assim, né? Outra dimensão que aparece muito nessas lutas é o entendimento desse morar popular como bem cultural, então que se articula muito com fazeres e ofícios, sobretudo no Centro Histórico de Salvador, mas também em outros espaços. A ideia de ocupações quilombo, que vem sendo reivindicadas pelas ocupações, sobretudo do MSTB lá em Salvador, e todas as contradições que estão aí inerentes, né? A ideia de casas-escola, de casas-acervo, de casas-terreiro, de casas-herbários, que vão também complexificando as possibilidades de pensar nas intervenções também, nessas moradias, assim. E aí a questão das contradições, eu acho que ela é fundamental, a Marcela também trouxe isso, né, ontem, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de tudo isso, e dessa relação muitas vezes tão íntima, tão umbilical com a natureza, mas a gente tem essa coexistência, por exemplo, daí pegando um aspecto bem específico, com o lixo, com as escavações de terreno, com os desmates e queimadas, com as bombas de pesca no mar. A gente tem também a dimensão daquilo que é indizível, dos traumas, da violência histórica, da violência cotidiana, do racismo, dos adoecimentos do corpo e do espírito, dos conflitos internos e das ameaças externas, dos desaparecimentos, das interdições, do crime, do tráfico, da polícia, da milícia. Não tem como a gente falar de território popular em Salvador sem tudo isso que eu estou aqui só dando uma pinceladinha. E eu arrisco dizer que talvez não tenha como falar de território popular em lugar nenhum do Brasil sem algumas dessas dimensões que eu estou trazendo. Então, é muita densidade, né? São muitas camadas de tempo, de espaço, são muitas tramas territoriais, como a Lívia já falou, né? E entender que tudo isso é o território popular, tudo isso configura esses habitares, e não ficar localizando sempre isso no lugar do imaterial ou do simbólico, mas isso produz as materialidades com as quais a gente está lidando. As materialidades, elas são informadas, produzidas e atravessadas por tudo isso. Elas não existem em separado, né? Não tem como a gente pensar a potência dos territórios populares sem pensar a violência. Não tem como a gente pensar a vida sem pensar a morte. É um fato. Acho que o relato do estudante ontem aqui, eu não sei se ele está aqui agora, que foi, eu acho, super importante a fala dele ontem no final do seminário, ela cravou nesse lugar, assim, eu estou na universidade, os meus amigos estão morrendo no território. Como eu, como arquiteto, penso isso? A gente precisa encontrar ferramentas, gente. Não é nos transformar em sociólogos urbanos, mas a gente não vai ter condições de trabalhar nos territórios populares. E cada vez mais no contexto de precarização aguda do Brasil, que a gente está vendo um acirramento brutal da violência, do tráfico, da milícia nos territórios populares, se a gente não pensar ferramentas também como arquitetos para pensar isso. E aí, tem um lugar que os próprios moradores e moradoras têm reivindicado, né? E aí é por onde o meu trabalho tem ido, e aí esse trabalho é um trabalho muito coletivo, e tem frentes de trabalho que estão por outros lugares, mas que é esse lugar da construção de outras narrativas, de outras imagens, de outras histórias, né? E também desse compartilhar histórias entre si, histórias espaciais mesmo, né? Afirmar essas formas de habitar através dessas narrativas, imagens e histórias tem sido uma frente fundamental de luta dos territórios populares e das coletividades com as quais a gente está lidando, e a gente, nesse lugar da extensão e da assessoria, estamos trabalhando nessa frente, né? Que talvez seja pouco arquitetônica, não sei. Falo de um lugar mais do campo do urbanismo, né? Por que eles estão mobilizando esse desejo de construir outras narrativas, outras imagens, outras histórias, outro compartilhamento de histórias entre si e com a cidade, né? Primeiro, como forma de se reconhecer, que eu acho que é aquilo que eu falei do autoconhecimento político comunitário. Mas
obviamente, como estratégia de articulação e luta por terra, por território, por permanência, por moradia, por infraestrutura, por regularização fundiária. Isso não saiu do horizonte, né? Obviamente. Como também ferramenta de construção bastante intencionada e autoconduzida de criar legitimidade e legibilidade nas relações e disputas com o Estado. Então, tem uma ação estratégica nessa aproximação entre esses territórios e coletividades com a universidade, com as assessorias, que é também de incidir com essas narrativas nas políticas públicas, né? Não está descolado, não é só uma viagem da linguagem, é uma atuação concreta. E aí aqui a gente está tocando nesse lugar das invisibilidades aparentes, que era uma provocação da mesa, assim, né? Porque tem essa reivindicação dos moradores, ai meu Deus, já estou super... dessa visibilidade nos seus próprios termos, assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante, que vai muito além disso que a gente está acostumado na universidade, aos achados de pesquisa, as nossas descobertas, o que a gente tem para apresentar sobre esses territórios, assim. E aí não é um lugar do basismo ou de, né, todo poder ao usuário apenas, não é isso. Mas eu estou falando de levar a sério uma produção que é compartilhada, uma elaboração de conhecimento que pode desdobrar numa caracterização que seja efetivamente compartilhada. Eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu tinha pensado trazer, mas eu vou talvez sintetizar, e aí no texto eu elaboro isso melhor. Mas assim, a gente tem explorado algumas ferramentas metodológicas nesse sentido, assim, são ferramentas metodológicas que num primeiro momento elas fazem o caminho inverso do que a Lívia está propondo. A gente parte muito do chão, a gente parte muito da relação, a gente parte muito da corporalidade, a gente parte muito da presença mesmo nos territórios. E aí o tempo, como é que a gente dá conta desse tempo? Entendendo que são arranjos entre diferentes agentes, então nunca uma equipe só vai dar conta, nunca um projeto só vai dar conta, são articulações entre muitos projetos, entre muitas pessoas, e saindo desse lugar do gueto, né? Esse território só a Thaís trabalha, naquele território é só o grupo tal, naquele território é só o grupo tal. E como é que esses trabalhos eles vão produzindo essa temporalidade expandida, ao mesmo tempo que na temporalidade curta da política, na temporalidade curta das urgências, a gente também vai conseguindo incidir, né? Então a gente vai, vou tentar passar rapidão aqui, assim, né? Mas a gente está pensando nesse processo de criar espaços, ferramentas e metodologias para esse fazer com, apostando muito nesse lugar da memória, né? E aí os encontros para a gente são o principal caminho metodológico, os encontros. Como esses encontros se dão e se constroem vai depender de cada coletividade e de cada relatório. Esse engajamento com o território, incluindo humanos, não humanos e mais que humanos. Essa entrada a partir das práticas coletivas pré-existentes nos territórios, então valorizando essas formas de fazer, articulando nós com eles e entre eles também. Encontrar anfitriãs, a gente tem trabalhado muito com as mulheres, e aí uma série de formas para fazer isso, que depois a gente pode conversar, né? Mas porque essas mulheres, mais além de serem as produtoras e as fazedoras desses territórios, elas têm se mostrado guardiãs dessas memórias e dos documentos. Então a gente tem acessado muitos documentos sobre os territórios que são invisibilizados, que não estão presentes, né? E que vão operando também uma história coletiva a partir de pontos de partida individuais, a partir de pontos de partida subjetivos, mas que vão alcançando esse lugar da coletividade mesmo, assim, né, e das demandas coletivas. Então, trabalhando com trajetórias, entendendo que esses processos sucessivos de deslocamentos, desenraizamentos, das experiências anteriores de moradia, elas configuram também um modo de habitar que precisa ser conhecido, alargamento das ideias de arquivos e documentos, com fragmentos de arquivos institucionais, acervos pessoais, vestígios materiais nos próprios territórios, né? Encarando casa e território como arquivo, e trabalhando muito na chave de produção de imagens. E aí pode ser pensar por imagens, pensar por desenhos, pensar por mapas, pensar por colagens, mas a gente tem trabalhado muito na esfera de traduções multilinguagens dessas memórias e dessas histórias espaciais que vão construindo outras imagens e, portanto, outras caracterizações também desses territórios populares, talvez menos sistemáticas ou sistematizadas, mas a gente está chegando nesse lugar também. E aí, para concluir,
talvez de falar assim, como esses processos eles acontecem, né, a partir de várias coisas. Então, por exemplo, no Centro Histórico, a gente começa com várias frentes de assessoria direcionadas e polarizadas junto da articulação do Centro Antigo de Salvador. Depois a gente configura uma CCS, que é uma atividade de disciplina extensionista, que é a perícia popular no Centro Histórico, que tem uma demanda desses moradores, além da ferramenta da perícia popular, que é uma ferramenta que a gente inventou e criou para esse tipo de caracterização, mas também de trabalhar com outras linguagens, como documentário e outras coisas. E aí, essa construção deriva, que pode parecer muito errática, ou talvez muito fora dos escopos e das ferramentas do que seria estritamente assessoria ou arquitetura e urbanismo, elas hoje estão incidindo concretamente numa política pública, que são os canteiros modelos de conservação, que começou em Igatu e agora está no canteiro modelo de conservação no Centro Histórico e está disputando política dentro do IPHAN. Como pensar a moradia popular em Centro Histórico dentro do IPHAN, com o IPHAN, os moradores sentando na mesa com o IPHAN, junto com os arquitetos, etc. Que era uma coisa impensável há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás no IPHAN. A Escola de Verão Monotrilho em Disputa, por exemplo, onde a gente articulou comunicação comunitária e políticas urbanas, derivou no projeto Habitar Margens, que derivou em uma construção de uma plataforma que está em andamento e que é uma demanda das moradoras e dos moradores desses territórios para eles terem um repositório onde eles possam usar esses materiais para fazer uma formação numa escola, para fazer uma discussão na sua coletividade, para dar seguimento a esses processos que a gente faz na universidade, eles próprios nos seus territórios. E, por fim, o Mobiliza Howe, que também parte dessa iniciativa das pias comunitárias, que também deriva no Habitar Margens e que se articula também nessa plataforma, mas que hoje está numa costura e numa construção do plano de ação Periferia Viva, nas ocupações Marielle Franco e Alto da Conquista, em Simões Filho, e experimentando possibilidades dessas ferramentas, de como é que a gente cruza esse processo de construção de alianças, desse demorar-se e de pensar essas caracterizações, se é que elas são caracterizações, na articulação com ferramentas como o censo comunitário, como o Mapillary, ou como outras ferramentas de mapeamento coletivo, comunitário, produção de dados nesses territórios. Assim. Então, enfim, ficou bem, talvez, caótica e dispersa, mas espero que eu tenha conseguido trazer um pouco do meu ponto. Depois a gente pode conversar mais sobre as experiências. Mas o que eu queria, talvez, concluir, assim mesmo, já está falando totalmente o meu tempo, mas é que talvez, eu acho que a gente precisa pensar nesses processos, nesses desafios da caracterização, também como um lugar de processos de construção de vínculos. E aí estou falando isso muito seriamente, porque a gente vive num momento de fratura social, e a fratura não é só entre os arquitetos assessores e os territórios, mas dentro dos próprios territórios. E esses processos são processos que podem incidir na própria dinâmica cotidiana desse fazer cidade, desse fazer moradia, obviamente com incidência e com disputa pelo Estado, pelo direito, pelo etc., mas sem desconsiderar que essas coisas estão acontecendo na prática, assim, né? E aí talvez é se abrir para além do fetiche, dos novos conceitos, da abordagem decolonial, multiespécie, interracial, etc., a gente também pensar nesses enlaces, nessa relacionalidade complexa, que sem ela a gente não consegue não só fazer processos de caracterização que alcancem essa complexidade, essas invisibilidades, mas quanto menos disputar outras políticas que sejam mais afeitas a essa realidade complexa desses territórios. É isso, perdão.